João Marcos, solta a tela da mensagem, por favor. Deus continua chamando pessoas, amados, ao longo da história. Ontem eu estava pregando na convenção, na Assembleia dos Pastores, e eu lembrei a eles, a todos nós, de que Deus busca pecadores, ponto 1. E segundo, Deus busca pecadores através de outros pecadores. A obra de Deus é feita com pessoas. Tem gente que Deus chama, amados, que eu não chamaria, mas ainda bem que eu não sou Deus. Se é para ser sincero, vamos ser sinceros, né? Deus chama gente complicada, como eu e você. Mas todos nós estamos em missão com Jesus. No domingo passado, nós vimos o texto, finalzinho do capítulo 9, versos 57 a 62, em que nós vimos sobre 3 grupos de discípulos a quem Jesus chama. O primeiro, representado por aquele que tomou a iniciativa, dizendo: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. E Jesus lhe adverte de que não tem conforto com ele. Nada é fácil para quem caminha com Jesus. Raposas têm tocas, aves do céu têm ninhos, mas ele mesmo, como filho do homem, não tem onde reclinar a cabeça. A um outro cidadão, Jesus disse: siga-me. É Jesus quem toma a iniciativa. Mas esse demonstra que tem uma prioridade na vida. E se Jesus não for a sua prioridade, ele não serve. Deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Jesus disse: deixa os mortos sepultar seus próprios mortos. A vida prevalece a morte. E você vai e anuncie o reino de Deus. O reino de Deus é de vivos, não é de mortos. O reino de Deus é para quem prioriza a Deus, busca em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. E as outras coisas, elas são acrescentadas mesmo. Você tem que vir aqui, amado, seguir a Jesus na vida também, não apenas no culto, mas na vida. Não apenas no culto, mas na vida em culto. Como não? Uma vez que Jesus é o principal. Tudo é para Ele. Tudo é por Ele. Tudo é por meio dEle. Há uma música do Vencedores por Cristo, os mais antigos aqui vão lembrar: tudo ou nada, pega ou larga de vez. Eu estava em Campinas, ouvi Vencedores por Cristo, cantando essa música que é regravação aí. Tudo ou nada, pega ou larga de vez. O terceiro cidadão disse: Senhor, eu quero segui-lo, mas deixe-me primeiro despedir do pessoal lá de casa. Tem gente que é muito apegado à família. Família é uma bênção. Temos que valorizar a família. Estou com uma poesia aqui, uma carta na manga, uma poesia de Mirtes Matias que eu vi ontem. Me dê rosas enquanto eu estou vivo. Estou guardando ela, momento propício. A gente tem que homenagear as pessoas enquanto elas estão vivas. Eu não quero que quando eu morrer dê uma placa para Débora. Me homenageie enquanto eu estou vivo. Não é? E esse cidadão falou: olha, eu preciso me despedir da minha casa. Ele falou: parou tudo. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino. Diga para si mesmo: eu quero ser apto. Eu quero ser apto. Diga: eu quero ser apto. Eu quero ser apto. Domingo passado eu citei de maneira só a ideia, mas só para lembrar do filme, é o Apocalipse, o começo do fim. O ator principal é o Nicolas Cage. 2014 o filme.
Antes eu quero dizer que não é um filme evangélico. E o Nicolas Cage não se converteu. O cara é duro de coração mesmo. Fizeram uma entrevista com ele à época, dizendo o seguinte: rapaz, agora você é cristão? Ele falou: não, eu tenho ideias bem pessoais sobre o cristianismo. Eu só fiz um filme, mas aquele personagem é marcante. A história do filme é de uma jovem que decide visitar os seus pais. Ela estava bronqueada com a sua mãe, porque a sua mãe era crente, piedosa, pregava todos os dias às pessoas da sua volta. No aeroporto, ela encontra por acidente com seu pai, que é um piloto de avião, que ia trabalhar bem no dia do seu aniversário. Na verdade, a filha percebe de que seu pai estava arquitetando a viagem para ter um encontro com uma das suas amantes, que era uma das aeromoças. E aí você assiste o filme, você vai ver o impacto que aquela jovem teve quando chega em casa e a sua mãe já tinha, sido arrebatada. E ela vai para a igreja e o pastor ficou. O filme é um filme dramático, muito forte. Apocalipse, o começo do filme. É uma regravação do Deixados para Trás. Tá ok? Mas vamos lá. Deixa o filme para lá. Mas o filme é bom. Reforça essa ideia de que para seguir a Jesus, amados, a gente tem que seguir enquanto a gente está aqui. Não dá. Há 4 tipos de relações entre uma pessoa e Cristo. O primeiro é aquele que diz: tudo eu e nada de Cristo. A segunda diz: eu e Cristo. A terceira diz: Cristo e eu. E a quarta é a certa: não eu, mas Cristo. No texto, no capítulo 10, dos versos 1 a 16, nós somos chamados a uma missão. E nessa missão nós temos alguns desafios aqui. Primeira convocação para a missão, versos 1 e 2. Depois a estratégia para a missão, versículos 3 a 12. Depois o contexto da missão, versos 13 a 16. Vamos ao texto. Depois disso o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peça ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Curem os doentes que nela houver e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas, dizendo: até o pó desta cidade que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de vocês, Corazim, ai de vocês, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Mas no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevado até o céu? Será jogada no inferno. Quem ouve vocês, ouve a mim. Quem rejeita vocês, é a mim que rejeita. Quem, porém, me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Ore silenciosamente mais uma vez, dizendo: Deus, por favor, mantenha minha atenção, meu foco. Que nada
que esteja acontecendo em minha volta me perturbe. Que eu não saia, que eu não me locomova. Desde a criança, o junior, o adolescente, o jovem, seja atento à tua palavra. Fala conosco, Deus. Amém. Um dia perguntaram para John Stott se naquela idade que ele tinha à época, já idoso, ele tinha ambições. E a resposta dele, que morreu em 2011, foi sim. Minha ambição primordial, espero que seja até morrer, é que eu possa me tornar um pouco mais como Cristo. Que bonito. É chegar ao fim da vida, ou próximo ao fim da vida, e desejar isso, ser como Cristo. Há uma convocação aqui, versos 1 e 2. Só um detalhe, por que o Lucas registra, depois disso o Senhor escolheu outros 70? Você tem que ir no capítulo 9, verso 1, tendo Jesus convocado os 12. Então, primeiramente ele convocou os 12, e depois ele convoca outros 70. Em algumas versões aí está 72. Está certo também. Essa é uma complicação aí de vertente, variante textual, que nem por tortura eu vou tentar explicar para vocês. O número 70 aqui, ou 72, é simbólico. Em Gênesis 10, são 70 as nações do mundo antigo, naquele documento chamado Tábua das Nações. Moisés, quando escolhe em Números 9, 16, pessoas para cooperar com ele escolhe 70 anciãos. Eram 70 os membros do Sinédrio de Jerusalém. Então, independe se a tua Bíblia tem 70 ou 72, não perca o tempo com essas variações. E nada disso altera a mensagem do texto. O texto nos dá um lapso temporal. Depois disso, depois o quê? Jesus está na sua jornada para Jerusalém desde 9:51, no registro de Lucas. Vamos pegar carona com Lucas. E Lucas 9 até Lucas 19, ele retrata a jornada de Jesus em direção a Jerusalém. Então, nesse roteiro de viagem, eu tomo liberdade a vocês e peço liberdade ao Espírito Santo de Deus para chamar esse texto de 9 a 19 como diário de viagem. Diário de viagem. Jesus, então, no versículo 51, diz, Lucas, aconteceu que ao completar os dias em que seria levado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. Depois disso, então, ele escolhe outros 70 e pede para que esses 70 estejam indo à sua frente, para que fossem adiante dele, diz o versículo 1. Isso é muito interessante. É como se ele falasse, gente, vão na minha frente, prepare o caminho, eu estou indo. Um estudioso católico chamado Carlos Mesters usa de uma expressão muito interessante. Ele diz assim, o texto de Lucas nos convida a sair em missão. A colheita é grande, há pouca gente disposta, assumamos a tarefa. Para a autopromoção, para que sejamos individualmente valorizados? Com certeza não. O convite é para que sigamos 2 a 2, 2 a 2. 2 pessoas juntas já são a célula de uma comunidade. É o princípio do diálogo. É inteligente entender que Jesus envia de 2 a 2. Na Bíblia, amados, no relato da missão, sempre a solidão ou o estrelismo é desnecessário. É sempre de 2 em 2. Barnabé e Paulo saíram juntos em missão. Depois, ao longo de Atos dos Apóstolos, mais gente se junta a eles. Tem uma hora que Paulo e Barnabé se encrencam,
Paulo segue com Silas, Barnabé pega João Marcos, o medroso, mas vão caminhando juntos. Depois Paulo chama um sujeitinho chamado Timóteo, depois chama Tito, Arquipo, Aristarco, Tíquico e outros nomes legais para colocar no seu futuro filho. Epafrodito, por exemplo, um excelente nome. Companheiros de Paulo, gente que não andou sozinho. Gente que não andou sozinho. Homem de Deus, mulher de Deus não pode andar sozinho. Tem que ser de 2 em 2. Esse é o modelo eclesiológico concebido por Jesus. Ainda segundo Carlos Mesters, quem trabalha sozinho não tem sequer com quem planejar, avaliar ou celebrar. A ordem é essa. Vamos caminhar juntos. Os primeiros 12, no capítulo 9, também tinham que caminhar juntos. Foram enviados juntos. Foi dado a eles autoridade juntos. E no versículo 2, o João Batista cantou a pedra aqui. Nada foi combinado. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peço ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Essa é uma exortação, amados, que toda noite missionária a gente fala, toda campanha missionária a gente fala. Como que os trabalhadores são poucos, amados? A seara são as pessoas. A seara, no período bíblico, era a plantação de cereais. Cristo olha para as multidões e vê como corações que podem ser colhidos ou que estão dispostos a serem colhidos. Eugene Peterson, na sua paráfrase, diz: uma colheita tão grande e tão poucos trabalhadores. Portanto, de joelhos, peçam ao Deus da colheita que envie trabalhadores. Eu gosto desse texto porque é um texto de verdade. Primeiro, a seara é grande, amados. A obra de Deus é muito grande. É muito grande. É muito grande. Na convenção, o pastor Samuel Multa esteve ali representando missões nacionais. Nós recebemos, eu não vou decorar aqui o número, mas tem mais de 100 de afegãos na casa, ali, projeto Minha Pátria, Minha Casa, Minha Pátria, Vila Pátria, lá em Morungaba, perto de Campinas, Atibaia, aquela região. O pastor Samuel disse que tinha uma caravana de afegãos chegando. Ligou para o pastor Fernando Brandão. E aí, Fernando, eu não tenho... Se eu tivesse, um sábado à noite, se eu tivesse outra pessoa, eu contava, mas será que os batistas brasileiros podem fazer alguma coisa? Nisso, Deus já estava tocando o irmão que congrega na Piba, primeira igreja batista de Atibaia. O pastor Fernando Brandão passou lá para pregar, pastoreado pelo meu amigo Davi Murk Júnior. E lá, Davi ficou interessado, falou: poxa vida, nós temos um irmão aqui que tem uma propriedade, uma pousada em Morungaba, aqui do lado. Quem sabe ele não cede para receber afegãos. Deixa eu só abrir um parênteses. Muçulmanos, não são cristãos. Para serem primeiro acolhidos com o amor de Cristo. Para depois serem instruídos no Evangelho de Cristo. Projeto audacioso. Como é que fala a língua deles? Acho que no Brasil deve ter pouquíssimas pessoas. Arrumaram uma irmãzinha lá que fala um dos dialetos do afegão, porque é um dos. Nisso, o pastor Davi, a gente chama carinhosamente ele de Davizinho, ligou para o membro da igreja e falou o seguinte: olha, você lembra daquela propriedade que você tem? Você lembra, né? A gente está com um projeto, a Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, para receber refugiados. Do outro lado da linha, esse irmão, Marco Giovanni, disse assim: eu só estava esperando esse telefonema. Oh, glória, aleluia. Aleluia, Jesus. Só estava esperando, porque para ajudar, Deus já tinha colocado no meu coração, eu só queria saber como. Como? A seara é grande, amados. Eu estou falando de afegãos, mas em Roraima tem um drama dos venezuelanos, tem os haitianos, tem os chineses, os sírios.
O Brasil, amados, a seara é grande. Os trabalhadores é que são poucos. Para não entrar muito em detalhes, porque o texto é rico, eu só poderia ficar nesse texto, né? Jesus disse, peça ao Senhor da seara. É uma coisa que a gente não pode se esquecer. A seara tem dono. Senhor da seara. Você não se orgulhe por estar cooperando não, tá ok? Baixa a bola. Baixa a bola. A seara é do Senhor. Tá? Por isso que quando eu perguntar, a seara é de quem? A seara é de Deus. As pessoas que conquistamos para o Senhor não são nossas, não nos pertencem. Elas são seara de Deus. A partir do versículo 3 tem estratégia, né, João Marcos? A estratégia. Amy Carmichael dizia o seguinte, missão com Jesus implica um chamado para morrer. Em Mateus 10,16, Jesus diz, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. O que a ovelha no meio de lobo faz? Morre. 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 Ovelhas para o meio de lobos. Não dá, amados. Lucas 10,3 fala aqui. Vão, eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. E aí tem algumas estratégias aqui. É um chamado para morrer, gente. Nem vou ler Ezequiel aqui, porque é para morrer. Vou ler sim. Ezequiel 2,6. Você, filho do homem, não tenha medo deles, nem do que eles disserem. Mesmo que você esteja entre sarças e espinhos e more com escorpiões. Não tenha medo do que eles disserem, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Já pensou em morar entre sarças, espinhos e escorpiões? E é um paradoxo aqui, né? Cordeiro salvando ovelhas de lobos. A ideia aqui, amados, é que nós não temos que levar arma nenhuma, porque não tem arma. Deus é a nossa defesa. A gente vai para o campo, amados, sem entender, ou melhor, sem qualquer tipo de defesa pessoal, entendendo que a força está na fraqueza. E a morte é a única arma da vitória e da vida. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias. O que isso significa, amados? É que a nossa missão é junto a pobres, cativos, cegos e oprimidos, conforme o manifesto de Nazaré no capítulo 4. Então a gente tem que depender, amados, sem bolsa, sem sacola de mantimentos e sem sandálias extras. Somente a sandália que está no teu pé. Aos 12, Jesus disse a mesma coisa, não levem nada para o caminho, nem bordão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro. E não deve ter 2 túnicas também não. Jesus era da classe pobre, amados. Os seus discípulos eram também. Eles não eram proprietários de terras, não eram mendigos destituídos também não. Mas eles estavam entre aquilo que a gente chama de classe trabalhadora. Jesus cresceu nessa família, José era carpinteiro. Carpintaria não é só quem trabalha com madeira. No texto grego, pedreiro era considerado carpinteiro. Artesão também. Ele trabalhava com as mãos. O estilo de vida de Jesus e dos seus discípulos exigia que eles fossem alijados da estrutura familiar. Por isso que a ordem de Jesus era assim, deixa seu pai, deixa sua mãe. Por quê? Porque exigia uma dedicação integral. Mateus, por exemplo, deixou de ser publicano, que era um funcionário público da época, um cobrador de impostos. Seria como se fosse um funcionário da Receita Federal nos nossos dias. Mateus deixou tudo. Pedro, Tiago, João, André tiveram que deixar a pescaria junto com seus pais.
respectivos pais. Os discípulos de Jesus tinham raízes nas fileiras da classe baixa. O grupo de Jesus era um grupo de itinerantes, que tinha pouca ou nenhuma posses. Eram sustentados, inclusive, por mulheres, segundo o capítulo 9 de Lucas, que vez por outra mulheres lhes serviam com seus bens. A ordem de não levar bolsa, nem sacola, nem sandálias é o seguinte, gente, a missão é curta, é rápida. Não dá para a gente guardar nada. Não precisa de bolsa, por quê? Porque não tem nada para guardar. Não precisa de sacola, por quê? Não tem nada para juntar. E nem sandália sobressalente. É seguir. A ninguém saudeis pelo caminho, eu disse no domingo passado, rapidamente aqui, num tom que eu acredito que você entendeu, para não perder tempo. A saudação judaica, amados, é uma enrolação só. Shalom Adonai, Shalom Adonai, e tal. Demorava. Era 15, 20 minutos para dizer, olá, tudo bem. Mantenha o foco. Outra coisa. A partir do versículo 5 e 6, a ideia é buscar gente de paz. Ao entrarem numa casa, digam primeiro, paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver paz, a paz voltará sobre vocês. A ideia aqui, amados, é do bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nós temos que ser sensíveis, amados. As Escrituras nos dizem que paz é dom de Deus. Fala que através de Jesus nós temos paz com Deus e com nossos vizinhos. Os filhos de Deus precisam ser pacificadores. O Evangelho é a boa notícia da paz. Shalom, a paz em hebraico, está no centro da salvação de Deus. Nós temos que ser desarmados. Nós temos que chegar nas pessoas com os corações dispostos. A primeira coisa é desejar a paz. Paz seja sobre esta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, não seja briguenta, truculenta, que não seja partidarista de um lado ou do outro, vai repousar a paz naquela casa. Agora, se tiver gente briguenta, briosa, chiquilenta, gente que gosta de criar situação, a paz vai voltar para você, porque você é da paz, cara. Você é da paz. Você não vai ficar discutindo religião, não vai ficar tentando colocar na cabeça do outro que o outro está errado. Não, para. Jesus não precisa de defesa. O Evangelho não precisa de defesa. Eu nunca me esqueço de Charles Spurgeon, que disse certa feita, você não defende as Escrituras. Ele disse, para que eu vou defender um leão? A Bíblia se defende por si só, amados. O Evangelho se defende por si só. Eu vejo gente agora dizendo o seguinte, eu vou defender a fé cristã. Não precisa. Eu vou morrer e você vai morrer e a fé cristã vai continuar aí. Não precisa. Nós somos da paz. Versículo 7 diz, fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem. Isto é, não fiquem achando que você é o bambambam. Se eles receberem você, permaneçam ali na cidade. Permaneçam na casa. Mas como que eles tiverem? Hoje a gente vê determinados evangelistas, pregadores itinerantes, cobrando uma série de coisas, né, para ir pregar. A ideia é comer o que tem na casa. Quem fez viagem missionária comigo sabe disso. A gente já comeu algumas coisas juntos aqui, que só a misericórdia do papai. Não é? Aquele frango bem branco, aquela coisa assim que... Não é? Um dia no campo missionário me ofereceram pato. Mas estava distante ali o sabor do pato, né? Ainda mais que era muita gente para comer o coitado do pato. Mas foi oferecido com tanto carinho, não me esqueço.
No outro lugar eu comi cabrito. Essa do cabrito é uma história. Eu vi o coitado chegar. E eu pensei, não é. Eu fiz igual aquele Kleber Leite, do Kleber, aquele narrador que falou, hoje sim, hoje não, hoje sim, hoje não. Falei, não, hoje sim, hoje não, foi. O cabrito desceu a caminhonetezinha, magrinho. Eu vi os últimos pés dele. Até hoje, o Renato Vaz conta essa história que está do meu lado. Eu vou dizer que o cheiro está ruim. Eu falei, Renato, não cheira e come. Ele falou, Ezequias, eu não consigo. Eu falei, joga no meu prato. Ué, não... Joga. Eu talvez seja um dos únicos que comeram cabrito do prato do Renato Vargas. Eu não tenho a fama dele, mas essa história eu posso contar. É só não cheirar. Prender a respiração. E mandar para dentro. Mandar para dentro. Comer o que tiver na mesa. Trabalhador é digno do seu salário, amados, à luz do contexto. J.C. Ryle fala assim, onde quer que permanecessem ao viajar no serviço do Senhor, teriam de evitar a aparência de serem constantes, maleáveis, pessoas de hábitos caprichosos ou difíceis de serem agradadas no que se referisse a alimentos ou acomodação. Tinha de permanecer na casa que fossem recebidos, comendo e bebendo o que lhes fosse oferecido. Não deveriam ficar mudando de casa em casa. Não faz de seita, não. No Nordeste eu tenho histórias, mas eu não vou contar aqui. Também disso. Vão permanecer na casa. Se a gente quer alcançar pessoas, amados, comer o que elas comem, é 90% do evangelismo. A gente brinca e tudo, mas é... Porque aí as pessoas vão dizer, olha, você é um de nós. Não tem como, você comeu a comida dele. Você bebeu a comida dele. Beber aquela Coca-Cola quente lá no Peru foi uma experiência das mais traumáticas da minha vida. Depois compramos gelo, porque não é possível, eles assustaram. Comunidade muito pobre. E eles estranharam, não gostaram de tomar nada gelado, porque para eles tudo é tomado quente. Falei, misericórdia, Senhor. Mas estamos juntos. O texto prossegue dizendo o seguinte, quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, como do que lhes é oferecido, fala de comida de novo, né? Jesus gosta que seus discípulos comam. 9. Curem os doentes que nela houver, e diga ao povo dali, o reino de Deus se aproximou de vocês. Se a gente chega, amados, nós temos autoridade para curar. A cura dos enfermos é um dos sinais da chegada do reino de Deus. A expressão reino de Deus apareceu 32 vezes em Lucas. Lucas 9:2, Jesus diz aos discípulos que eles deveriam curar os enfermos. Eu não sei o que você pensa disso, mas nós também temos a incumbência de orar pela cura. Pela cura. O reino de Deus é precedido por sinais, e um destes sinais é a cura dos enfermos e a libertação de pessoas cativas de Satanás. O homem de Deus, a mulher de Deus, quando chega numa casa, amados, a cura precisa chegar ali. A libertação precisa acontecer ali, sem show, sem estrelismos, não precisa falar alto, não precisa plantar bananeira, é o nome de Jesus. O reino de Deus chegou. E aqueles que não recebessem? Versículo 10. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo, até o pó dessa cidade que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. No entanto, saibam
que está próximo o reino de Deus. E eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor, e aí depois prossegue numa outra porção que eu vou estar trabalhando. A ideia é sacudir o pó. Lucas 9:5 fala sobre isso. A ideia de sacudir a poeira das sandálias, olhe para mim, é um gesto judaico. Quando eles chegavam num território pagão e eles não queriam ter relacionamento ou relação com quem não adorasse o Deus verdadeiro, ao saírem daquela cidade, eles faziam isso. Sacudiam o pé. Todavia, esse texto é muito claro para a gente. Aqueles que de fato rejeitam o evangelho que pregamos, rejeitam o próprio Deus. Então a ideia, amados, é de que nós precisamos, de fato, sacudir o pó daquelas cidades que nos rejeitam. Mas eu li um comentário, amados, me permita, que eu achei muito interessante. A ideia de sacudir o pó também significa uma outra coisa: não guardar rancor, não guardar ressentimento. Entender que a gente cumpriu a nossa missão naquela cidade, então a gente sacode o pó dizendo o seguinte: eu não vou permitir que o meu coração fique dramático, que eu não fique recluso. Eu preciso sacudir o pó da desilusão, o pó do apego, o pó da ostentação, o pó do cansaço, o pó do não reconhecimento, o pó da rejeição. A gente precisa retomar a estrada. Saber que amanhã a gente pode até voltar para aquela mesma cidade, a gente pode ser melhor recebido. Eu gosto dessa ideia, dessa alusão. Eu confesso que ao estudar esse texto e ao ler esse comentário, como ele me fez bem. Porque quantas vezes eu guardo o pó, amados, de cidades, de pessoas, de famílias, só para eu ficar lembrando. Eu olho para o meu sapato com aquele pó e falo o seguinte: miserável. Esse pó me lembra aquela rejeição, aquela dor, aquela traição, aquela decepção. O infeliz não me recebeu. Joga o pó embora. Começa de novo. Sacode a poeira e dá a volta por cima. Continua a sua missão. Aquela família não aceitou, mas a outra vai aceitar. Aquele familiar seu não aceitou, mas o outro vai aceitar. Aquele vizinho achou você estranho, mas o outro vai te aceitar. Aquela cidade que você tentou evangelizar não deu certo, mas a outra vai aceitar. Aquele país foi mal para você, mas o outro pode te aceitar. Talvez não era o tempo, não era a ocasião. Sacuda o pó, esqueça, deixa o passado passar. Uau! Tem pó que a gente guarda, tem pó que a gente armazena, tem pó que a gente coloca no vidrinho de acrílico para guardar. Para! Esqueça! Não leve o pó. Fale a palavra. Proclame o reino. Mas não guarde ressentimento de ninguém. Daí que vem, amados, a próxima porção, que é a partir do versículo 13, mas o 12 tem a ver, porque cita a cidade de Sodoma. A cidade de Sodoma, amados, ela rejeitou a palavra de Deus. E Jesus diz aqui que haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade que recusou. Então, quem recusou você, não recusou você. Nada é pessoal, amados. É uma coisa que eu repito para mim como um mantra. Não é pessoal. Não é pessoal. Às vezes eu me caio em luta por conta disso, porque não é. A pessoa não está rejeitando você. Ela está rejeitando o Cristo que está em você. Ela não quer o seu testemunho. As pessoas não perseguem, amados, a você, elas perseguem o Cristo que está em você. E a palavra de Deus diz que nós vamos ser perseguidos sempre. Por isso que o contexto, amados, da nossa missão é um contexto belicoso. Amados, seguir a Jesus, amados, é proibido para menores de idade.
Criança não pode servir. Criança espiritual. Porque nós temos que nos fazer como crianças. Eu estou falando criança no sentido de imaturidade, não é? Por quê, amados? Porque nós vamos ser rejeitados, amados. E Jesus, no versículo 13, diz: ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Tudo cidade que Jesus havia passado. Corazim é uma aldeia da Galileia, que não se arrependeu por nada, amados. Mesmo Jesus tendo passado ali, sendo visível, Jesus era galileu, amados. Betsaida, para você se apegar aí, é a cidade de alguns discípulos de Jesus, como André e Pedro. Em Betsaida, por exemplo, 3 discípulos de Jesus eram de lá: Filipe, André e Pedro. Foi em Betsaida que Jesus multiplicou os pães e os peixes e alimentou 5.000. Foi em Betsaida que Jesus curou um cego. Foi em Betsaida que Jesus andou sobre as águas. Só que essa turma não queria saber nada de Jesus. Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidom, cidades estrangeiras, cidade dos filisteus, dos sidônios, se tivesse operado os milagres que foram feitos, amados, eu li esse texto, quase que eu falei: ai de ti, Angra dos Reis. Porque, gente, Angra dos Reis, amados, nasceu num contexto religioso. O nosso nome é por conta disso. A chegada dos magos anunciando, para presentear a Jesus depois de 2 anos de nascido. Lá na Vila Velha, a cidade nasceu ali, junto de um povoado ligado à Igreja Católica. A nossa cidade é uma cidade de tradições cristãs. A fé evangélica protestante demorou a chegar na nossa cidade. É verdade, são mais de 500 anos de história. Eu acredito que a igreja mais antiga oscila. Primeira Batista, Assembleia de Deus lá na ilha, nasceu na ilha, depois veio para cá, para o continente. Deve ter em torno de 70 anos. É pouco. Mas, amados, Angra dos Reis tem um legado religioso, cristão. Não era para ter tanta banalidade, tanta maldade, tanto escárnio, tanta imoralidade nessa cidade. Se você for passear agora de carro, visitando, as igrejas estão cheias. Eventos evangélicos, entre aspas, são realizados. Mas as pessoas continuam as mesmas. Nada muda. Nada muda. Mas, amados, Cafarnaum também é chamada a atenção. Cafarnaum, só para você ter uma ideia, aparece 16 vezes no Novo Testamento. A mãe de Jesus esteve em Cafarnaum. Jesus pagou o imposto do templo lá em Cafarnaum. Mas Jesus joga tão sério com Cafarnaum no versículo 15 que diz: Cafarnaum, você pensa que será levado até o céu? Você será jogada ao inferno. Mas a nossa missão, queridão e queridona, em Angra dos Reis, nós que estamos aqui, é essa mesmo. Ezequiel 3,6 vai dizer: você não está sendo enviado a muitos povos de fala obscura e de língua difícil, cujas palavras você não poderia entender. Se eu enviasse a esses povos, eles certamente dariam ouvidos a você. Amados, se nós tivéssemos sido enviados a cidades muito mais difíceis, nós seríamos alcançados. Mas na nossa própria cidade, como é difícil pregar o evangelho aqui. Como amar o testemunho, amados. A presença evangélica nessa cidade é cheia de escândalos. A liderança evangélica nessa cidade, muitas vezes, deixa a desejar. Mas Jesus disse, olha, versículo 16, quem ouve vocês, ouve a mim. Quem rejeita vocês, é a mim que rejeita. Quem, porém, me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou.
Vamos combinar uma coisa, amados? Nós temos que pregar. A vingança e a condenação pertencem a Deus. Nós temos que anunciar o Evangelho. Atenção, jovens, adolescentes, juniores, irmãos, irmãs. Preguemos a palavra de Cristo. Sejamos seus representantes, não por nós mesmos, mas pela palavra que carregamos. Quem recebe a gente, recebe a Jesus. Se você marca uma visita, a pessoa diz sim, ela está recebendo a Jesus. Vai, deseja paz naquela casa. Ministre a palavra do Evangelho, diga que o reino chegou ali. Vamos falar, amados. Quem, porém, me rejeita, quem rejeita vocês, é a mim que rejeita. Então, amados, não espere que você vai receber sempre um sim. Você vai receber muitos nãos também. Inclusive da sua própria família. Porque, como diz o profeta Miqueias, muitas vezes os piores inimigos são da própria casa. Você vai chegar em casa, seu esposo vai dizer, poxa, mas você foi no culto de novo? Se vai de manhã, por que vai de noite? Alguém da sua família não vai entender. Se você rejeitar bebê, por exemplo, no aniversário, as pessoas vão dizer, poxa vida, virou crente, virou besta, virou bobo, está dando dinheiro para o pastor. Pensei que você era inteligente. Você vai ser rejeitado por gente da sua casa. Se você optar pelo batismo, então vai ter gente da sua família que vai dizer, ih, está estranho, hein? Você já foi batizado. E aí você vai ter que explicar que o seu batismo é consciente. E que a palavra de Deus diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Marcos 16. Tem que crer para ser batizado. Um bebê não crê. Então você tem que encarar oposições, amados. E entender, sobretudo, e um outro pastor vai dizer, Matias Quintela, que hoje o trigo e o joio estão misturados. Se segura na cadeira. Tem coisas ruins em pessoas boas e tem coisas boas em pessoas ruins. Tem gente que reclama do Supremo e usa palavras até que eu julgo serem depreciativas. Virou moda falar mal do Supremo hoje. Mas não existe tribunal humano perfeito. Até porque, até uma piada, me perdoe, é piada. Eu perco o amigo, mas não perco a piada. Diz que se o advogado pensa que é Deus, o juiz tem certeza, né? Não há tribunal perfeito. Nenhum. Ninguém vai julgar a nossa causa como Deus julga. Trigo e joio estão aí, na sociedade. E não tem nem como arrancar o joio, porque vai arrancar o joio e vai arrancar o trigo junto. Você conhece o texto, não conhece? Lá em Mateus 13, 28 a 30. Mas um dia Jesus vai separar o joio do trigo. Vai separar a ovelha de cabrito. No julgamento final, amados, só haverá duas classes de pessoas. Justos e injustos. Ovelhas e cabritos. Bons e maus. Joio, trigo. Vida eterna e dois destinos, né? Vida eterna, castigo eterno. Reino de Deus e fogo eterno. A linguagem de Jesus é muito clara. Está lá em Mateus 5, 37. Que diz assim, que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, João Marcos, aplicações ao final desta mensagem. Jesus envia a sua igreja ao mundo com uma missão. Dizer a todos que está próximo o reino de Deus. Jesus está voltando, amados. Jesus está voltando. Eu não tenho dúvidas disso. Lucas 4,43 diz que Jesus diz assim, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus nas outras cidades, pois é para isso que eu fui enviado.
Nós temos que pregar, amados. O reino de Deus se aproxima. Todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. A temática do filme que eu citei no início da mensagem é esta. Vai ser num abrir e fechar de olhos. A cena é dantesca. Dantesca no sentido até literário da expressão. De Dante Alighieri, na sua obra. O inferno, amados, está aí. Deixai de fora a vossa confiança, todos vós que entrais. Não dá. No céu, teremos o desfrute da presença de Deus. No inferno, eles desfrutarão da ausência eterna de Deus. Vai ter fogo e ranger, choro e ranger de dentes. João, não haverá incrédulos no céu, somente os crentes em Cristo Jesus reinarão com ele nas nuvens. Não tenha dúvidas disso, amados. Em Lucas 13, a partir do versículo 22, Jesus está passando por cidades, aldeias, que os discípulos haviam passado antes, e alguém chega para Jesus, preste atenção, e pergunta: Senhor, são poucos os que vão se salvar? E Jesus diz: esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Uau! E Jesus diz mais: quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater, dizendo: abra a porta, Senhor, ele vai dizer: não sei de onde vocês são. E aí Jesus continua na história dizendo o seguinte: mas eles vão dizer: comíamos e bebíamos com o Senhor, íamos no culto da Ibacém. E o Senhor vai dizer: não sei de onde vocês são, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E se segurem na cadeira. Jesus disse, está lá em Lucas 13, 28, ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês lançados fora. E muitos irão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Porém, de fato, há últimos que serão primeiros, e há primeiros que serão últimos. Está na hora de você levar a sério. Você está preparado para esse dia? Você está preparado para este momento? O tempo, amados, será, de fato, desafiador, provocativo. Por que não dizer: olhe para mim, por favor, não se perca? Aterrorizante. A vinda de Cristo. Termino lendo com vocês e comentando com vocês acerca do grande julgamento. Não é uma ficção. O filme que eu citei no início é ficção. Vai ser pior do que o filme. O filme é fichinha. Nicolas Cage terminou de fazer o filme e ainda disse que não era cristão. Tá certo, ele foi sincero. Fez o filme. Mas chegará um tempo que Nicolas Cage vai estar, não no filme, mas na vida real. Mateus 25, a partir do versículo 31. Reverentemente ouço a palavra de Deus. Quando o Filho do Homem, deixa na tela da grande ideia, João, por favor. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória.
Estão comigo? Todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai. Venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. E isso vai acontecer. Você pode ser uma criança, você pode ser um junior. Não existe isso. Criança não é alma boa não, tá ok, gente? Criança não vai para o céu porque é criança. Só vai para o céu remido pelo sangue de Jesus. Não importa a idade, não importa a origem familiar, não importa a cor da pele, não importa o grau de educação, não importa a preferência ideológica, não importa nada. Vida pregressa, sobrenome, não vai contar nada disso. Ele que vai escolher. Ovelha é ovelha, cabrito é cabrito. À sua direita ele vai dizer: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. Isto é, vocês participaram da minha missão. Vocês foram meus discípulos. Os justos vão perguntar: quando foi que te vimos com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E quando que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei responderá: se segura aí. Em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos, aponta lá para fora, lá para trás, meus pequeninos, a mim o fizeram. E aqueles que não entraram no ramo da missão, aqueles que não entraram na caravana da missão, aqueles que ficaram cuidando da família, dos animais domésticos, do seu time de futebol, dos seus afazeres, para ganhar dinheiro, fama, notoriedade, gente que ficou brigando com igreja, gente que ficou brigando, gente que ficou reclamando da própria sorte. Versículo 41. Afasta-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi preparado para a gente. Tem gente que quer ir para lá, mas o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Tem gente que vai para lá porque quer. Porque o inferno foi preparado para a gente. Tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. Então lhes perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e com sede, forasteiro nu, enfermo ou preso, e não socorremos? E o rei dirá, último versículo: em verdade vos digo, que sempre que o deixaram de fazer. Gente, o pecado não é apenas fazer o mal, o pecado também é deixar de fazer o bem. Pecado não é apenas você matar, roubar e se prostituir, é você deixar também de doar, de ajudar, de pregar, de cooperar, dar um pouco de si para o outro. Jesus disse: olha, sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E a sentença é dada, amados. Eu não vou explicar, não precisa de tutorial, é autoinstrutivo. Estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Há um hino do cantor cristão que diz: meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, o que vais aceitar?
Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. A caravana de Jesus está em aberto. As inscrições estão abertas ainda. Hoje é tempo de você dizer: põe meu nome aí, Senhor. Por graça e misericórdia, Berval, peça: põe meu nome aí. Ou, no caso da maioria de vocês, mantenha o meu nome aí. Mantenha o meu nome aí, Senhor. Não vai esquecer de mim, hein? E se mantenha. Nessa noite você é instado, desafiado, a sair da arquibancada para jogar a partida da vida. Sai da arquibancada. Sai da torcida. Vem jogar com a gente. Vem caminhar com a gente. Vem servir a Jesus com a gente. O contexto é terrível. Mas vamos lá. Você não precisa de bolsa, você não precisa de sacola, você não precisa de sandália, porque o Senhor vai te sustentar. É interessante essa ideia de não ter sandália extra. Porque no deserto, Êxodo vai dizer, Deuteronômio vai dizer, de que as sandálias não se desgastaram. 40 anos, Helder Furriel. 40 anos caminhando no deserto e as sandálias não desgastaram. Vai ser um Deus assim lá em Israel, hein? É o nosso Deus. É o Deus que nunca deixou faltar nada para você. Deixou? Deixou faltar? Alguém aqui tem alguma queixa contra Deus? É bom a gente agradecer, né? E diga a Deus: põe meu nome aí. Até as criancinhas aqui, os surdos. Hein, Marcelo? Diga para Deus: põe meu nome aí, Senhor. Põe meu nome aí. Você aí. Põe meu nome aí, Senhor. Escreve meu nome. Tem aquela música do Estênio Marços, lindíssima, né? Ele chega no céu, o seu nome não está aqui não, mas procura direito. Está escrito com letra vermelha. Eu até me arrepio, glória a Deus. Está escrito com tinta vermelha. Procura aí. Está escrito com o próprio sangue dele. E está escrito assim: perdoado ainda. É o meu sobrenome. Meu sobrenome é perdoado. Põe meu nome aí. Mantém meu nome aí, Senhor. Mantém meu nome aí. Eu quero estar no teu time. Eu quero estar nessa caminhada. Deus tem pessoas aqui diversas. Pessoas diversas que acompanham pela internet. Pessoas diversas que estão pensando no que vão fazer. E o apelo aqui é que eles, no coração, coloquem a verdade, o pedido verdadeiro e sincero. Coloque o meu nome aí. Escreva o meu nome aí. Porque Deus, diante desse grande julgamento, ninguém vai escapar. Ninguém. Todos nós estaremos diante daquele a quem iremos prestar contas. Não deixa a gente se perder com passatempos, com entretenimentos, com prazeres dessa vida, amando o time de futebol, amando uma militância, amando o personalismo, amando o cantor evangélico, amando o pregador, mas não amando o evangelho. Queremos seguir a Jesus. Queremos atender essa convocação. Queremos nos apegar a essa estratégia. E queremos seguir nesse contexto. Ciente, Deus, de que aquele que nos chamou, Ele é fiel para cumprir. E Ele cumpre. Sempre. Ele cumpre.
Ele não vai deixar nada faltar na minha vida, na minha experiência. No nome de Jesus. Amém e amém. Só para constar, a grande ideia é que a nossa missão com Jesus é a resposta de uma convocação divina para nos unirmos ao que Ele está fazendo no mundo. Unamo-nos a Jesus em sua missão. Ore silenciosamente, participe da nossa cantina, espere eu chegar à porta para cumprimentá-lo. Vamos estar juntos. Boa semana para todos, em nome de Jesus.